Então, doutor, como ocorre o câncer de cólon e quais os sintomas? O câncer de colo ou câncer de reto é uma doença que ocorre em várias etapas. Na verdade, a formação do câncer de colo ela não acontece da noite para o dia. Ela acontece durante vários anos de lesões que às vezes nascem benignas e podem se transformar em tumores malignos. Alguns hábitos e alguns fatores genéticos podem aumentar o risco de uma pessoa ter câncer de colo ou câncer de reto. Os sintomas do câncer coloretal eles costumam ser dor abdominal, dificuldade para evacuar, sangramento nas fezes, mas numa boa parte das vezes esses tumores, em fases iniciais principalmente, eles podem não mostrar sintoma nenhum. Por isso a gente deve falar da importância dos exames de rastreamento. Então, doutor, o câncer de colo ele pode ser prevenido? Como? O câncer de colo ele pode ser prevenido sim. Existem exames que podem demonstrar algumas lesões em fases iniciais. Alguns desses exames eles têm uma sensibilidade um pouco menor, como por exemplo o sangue oculto nas fezes, que geralmente quando está positivo já mostra alguma lesão em grau um pouco mais avançado. Mas um outro exame que é bastante utilizado e que tem uma sensibilidade e uma especificidade muito boa é a colonoscopia. A colonoscopia é um exame de imagem que olha dentro do intestino e além de detectar tumores já em fases mais avançadas e dar a oportunidade de biopsiar para dar o diagnóstico, ele também pode detectar pólipos, que são lesões benignas, bem mais iniciais, que podem se transformar numa fase mais tardia em tumores coloretais. Então ele é um exame tanto que detecta tumores, como previne tumores, porque detectando lesões que podem se transformar em tumores e na colonoscopia essas lesões elas podem ser retiradas, a gente evita que essa doença benigna com potencial maligno progrida para um câncer. E então, doutor, quando se descobre o câncer de cólon, qual médico eu devo procurar e como é o tratamento? Uma vez que você tem um tumor coloretal, um tumor no intestino diagnosticado, você deve procurar um proctologista ou um oncologista. Na verdade, na maioria das vezes, as pessoas não sabem qual médico deve procurar inicialmente. Se você tem sintomas, dor abdominal, sangramento, alteração na frequência ou no aspecto das fezes, você deve procurar imediatamente um proctologista. O proctologista é o médico que também é cirurgião, que vai poder diagnosticar esse tumor através da indicação de um exame ou mesmo do exame físico, se puder já coletar uma biópsia, e ele vai levar você para uma cirurgia desse tumor, se você tiver um tumor localizado e for possível de operar. Posteriormente, vai ser avaliada a necessidade de algum tratamento adicional à cirurgia, que pode ser de quimioterapia ou não. E esse tratamento, quem está apto para realizar é um oncologista clínico. Então, todo paciente que tem câncer de intestino, câncer de cólon, câncer de reto, ele deve ser assistido por um proctologista e por um oncologista clínico para completar o tratamento ideal. Então, doutor, a partir de qual idade deve-se fazer a prevenção ao câncer de cólon? A idade para se iniciar os exames preventivos para o câncer de cólon variam, dependendo se a pessoa ela tem um histórico familiar que favoreça o aparecimento desses tumores ou não. Existem algumas síndromes genéticas que podem levar ao aparecimento de uma maneira muito mais acelerada e muito mais provável, como por exemplo doenças como a síndrome de Lynch, a polipose adenomatosa familiar são doenças genéticas. Se você tem um histórico familiar de câncer coloretal ou de lesões benignas em muitas pessoas na família, você deve procurar o aconselhamento e provavelmente você deve iniciar esse rastreamento mais cedo na sua vida. As pessoas que não têm histórico familiar e nem têm síndromes genéticas conhecidas devem começar a fazer colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. E aí a frequência dessa colonoscopia vai ser definida se forem encontradas lesões suspeitas ou lesões que potencialmente podem se transformar em tumores malignos. E então, doutor, como São Domingo está preparado para tratar o câncer de cólon? No Hospital São Domingos nós dispomos de uma equipe multidisciplinar que está capacitada para orientar tanto na prevenção quanto na detecção precoce e também para o tratamento de quando aparecem essas lesões. Nós temos uma equipe de médicos, oncologistas clínicos, proctologistas, também uma equipe de nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, oncogeneticistas que podem auxiliar pessoas que não têm de predisposição genética e pessoas que têm predisposição genética, ou seja, nós temos toda uma equipe pronta para ajudar a fazer exames desde os exames de prevenção até o tratamento mesmo da doença avançada.